Esqueça Taiwan. Em um grande conflito entre Estados Unidos da América e China, o ponto decisivo seria outro lugar. Em um estreito a cerca de 3.000 quilômetros ao sul de Taiwan. É um lugar que a maioria das pessoas ignora, mas que os estrategistas militares acompanham com máxima atenção. Um local onde um incidente pode ter grande impacto global e alterar o ritmo da Ásia e decidir a queda de uma potência. Vamos explicar do que se trata e por que isso é importante. Em todo grande conflito existe um lugar que decide mais do que parece à primeira vista. Não é o campo de batalha, nem a capital, nem a ilha em debate, mas sim o ponto onde se encontram economia, energia e segurança. Um ponto que pode definir quem resistirá mais e quem perderá ritmo. Esse ponto é o Estreito de Melaque, um estreito por onde passa diariamente uma enorme parte do comércio e da energia mundial. E pode ter papel maior numa crise entre Estados Unidos da América e China do que muitos pensam. Nos próximos minutos, você verá por que ele é tão importante, como as duas potências podem usá-lo a seu favor e como seria um conflito real aqui. Você está assistindo ao canal Zaranicami. Vamos começar. Por que o Estreito de Melaque é tão importante? O Estreito de Melaque é crucial para a economia mundial, apesar de ser pouco conhecido por muitos. Faixa de água com apenas 3 km de largura em alguns trechos, por onde circula grande volume de carga diariamente. São mais de 100.000 navios por ano, de centenas de petroleiros e gigantes de contêineres que precisam passar por um corredor estreito entre a Malásia, Singapura e Indonésia. E agora, preste atenção. Cerca de 25% de todo o comércio mundial passa por aqui, um quarto do planeta em um único estreito. A energia é ainda mais importante. Cerca de 70% a 80% de todo o petróleo importado pela China passa por aqui. Para o Japão e a Coreia do Sul, outros 60% a 70% Taiwan é igualmente dependente. Isso significa que se algo acontecer no Estreito de Malaca, quase toda a Ásia Oriental sentirá imediatamente a falta de energia. E quando falamos da China, isso significa um impacto direto em suas fábricas, na produção, na exportação e no transporte. Ou seja, em todos os setores que mantêm a economia deles funcionando. Isso não é uma ameaça teórica. Isso é um gargalo por onde passa o sangue vital de toda a região. E isso ainda não é tudo. Rotas alternativas são lentas, caras e insuficientes. O desvio pela Austrália prolonga a viagem em milhares de quilômetros. Os estreitos de Sunda e Lombok são mais profundos, porém a travessia de navio é mais demorada e a maioria dos petroleiros só os usa como alternativa. Na prática, isso quer dizer, se o Estreito de Malaca for bloqueado ou desacelerado, a Ásia não tem alternativa rápida. Sunda e Lombok parecem uma salvação óbvia no mapa, mas são mais longos, com infraestrutura pior e correntes mais difíceis. Para petroleiros, a rota fica mais cara e lenta. Isso pode levar dias a mais e, além disso, a capacidade deles é limitada. Os estreitos de Sunda e Lombok não suportariam o volume de transporte do Estreito de Malaca. Eles só conseguiriam absorver uma pequena parte do tráfego e são usados principalmente como soluções alternativas. Se o Estreito de Malaca for desacelerado ou bloqueado, outros estreitos não conseguirão absorver o fluxo vital para as economias da China, Japão ou Coreia. É exatamente por isso que esse ponto é estrategicamente importante para ambas as potências. Para a China, esse é um ponto crítico a proteger, já que sem o petróleo do Estreito de Malaca, sua economia enfraquece rapidamente. Para os Estados Unidos, por outro lado, é um local onde podem exercer pressão sem precisar atacar o território chinês. E isso cria um espaço onde a economia, a geopolítica e as forças armadas se unem em um único ponto. Vamos nos aprofundar mais ainda. No próximo capítulo, explicaremos por que essa fraqueza assombra a China há 20 anos e a origem do termo Dilema de Malaca. O Dilema de Malaca, a fraqueza que assombra Pequim. Existe um lugar que pode desacelerar a economia chinesa antes mesmo que um único míssil seja disparado. Um lugar que Pequim reconhece há mais de 20 anos e
e que os estrategistas chineses nomearam de forma muito simples: o dilema de Malaca. É um problema com duas dimensões: energética e geopolítica, e ambas são críticas para Pequim. A dimensão energética está clara. A China é um gigante em termos de consumo de petróleo, mas não consegue se abastecer sozinha. Sua produção é insuficiente e ela precisa importar. E é aí que surge o problema. A dependência da China do estreito é extrema. A maior parte do seu petróleo chega por essa rota. Se esse ponto desacelerar, refinarias e fábricas chinesas sentirão o impacto imediato. Se o estreito fosse totalmente fechado, as consequências seriam dramáticas, não apenas pela falta de combustível. É sobre a desaceleração da produção, a queda das exportações e a ameaça a todo o modelo econômico que impulsiona a China há 3 décadas. O lado geopolítico é mais delicado, pois o Estreito de Malaca não é da China nem está sob seu controle. O estreito é cercado pela Malásia, Indonésia e Singapura. Singapura mantém forte cooperação de segurança com os Estados Unidos. Washington não precisa forçar nada aqui. Basta reforçar a marinha, criar zonas de controle ou elevar o risco aos petroleiros comerciais. Em guerras modernas, ataques diretos nem sempre são necessários. Basta que o transporte se torne caro demais ou perigoso demais. Com seguradoras marítimas saindo, petroleiros reduzem a velocidade e a China sente pressão sem um disparo. O dilema de Malaca é simples. A China sabe que sua economia depende desse lugar. E também sabe que em conflitos não pode protegê-lo completamente. Por isso está construindo desvios, rotas alternativas e também novas parcerias. Mas a capacidade real dessas soluções é limitada. E é exatamente sobre isso que será o próximo capítulo. Vamos ver tudo o que Pequim está fazendo para reduzir essa fraqueza. E se isso é realmente suficiente. Como a China tenta escapar da armadilha? Pequim sabe de sua fraqueza. O Estreito de Malaca é uma artéria vital para ela. Por isso, há anos busca rotas alternativas. Não alternativas simbólicas, mas reais, que possam reduzir a dependência desse único estreito. Só que a realidade é implacável. Apesar dos bilhões investidos pela China em novas rotas, nenhuma substitui o estreito que sustenta sua economia. O principal projeto é o Paquistão. O porto de Gwadar, no Mar Arábico, é a base do corredor chinês que, segundo os planos de Pequim, deve ligar o oceano ao oeste da China. O plano era claro: construir uma estrada, gasodutos e uma ferrovia até Kashgar, garantindo assim acesso direto ao Oceano Índico sem depender do Estreito de Malaca. Mas é aqui que a China enfrenta uma realidade difícil. O corredor atravessa áreas instáveis, com trechos pouco seguros, e sua capacidade cobriria só uma fração do que atualmente passa pelo estreito. A segunda solução é Myanmar. A China construiu aqui um oleoduto e um gasoduto em direção à província de Yunnan, que lhe permitem trazer parte das matérias-primas diretamente do Oceano Índico. A rota é importante, mas tem seus limites. Sua capacidade é pequena em comparação com o quanto de petróleo a China consome, e a situação política permanentemente instável do país não permite criar um corredor confiável de longo prazo. A terceira tentativa são as bases e portos estrangeiros chineses. A mais conhecida é a base em Djibouti, a primeira base naval chinesa na África. Sob o aspecto militar, reforça a presença de Pequim nas rotas marítimas para a China. Ainda assim, não resolve o principal. Se o Estreito de Malaca se tornar perigoso ou intransitável, os petroleiros terão que buscar um longo desvio pelos estreitos do sul. A China protege seus navios, mas não altera a geografia. O maior problema ainda é o mesmo. Existem alternativas, mas são lentas, caras e insuficientes em capacidade. Em uma grande crise, elas não conseguiriam salvar a economia chinesa de interrupções da energia e comércio. Por isso, o Estreito de Malaca segue como grande preocupação estratégica para Pequim. Agora vamos analisar o outro lado. Como os Estados Unidos atuam na região e quais alavancas possuem perto do estreito? Esse será o tema do próximo capítulo. Poder dos Estados Unidos da América no estreito. Onde tem influência? Se a China tem um ponto fraco no Estreito de Malaca, os Estados Unidos têm uma vantagem aqui.
Não porque controlam o estreito diretamente, mas porque toda essa área está situada em um ambiente onde Washington tem parcerias de longa data, capacidades logísticas e bases militares. E essas bases podem, em caso de crise, exercer uma pressão enorme sobre Pequim, sem que os Estados Unidos precisem disparar um único míssil. O jogador mais importante é Singapura, um pequeno estado, mas extremamente estratégico. Sua posição na entrada norte do Estreito de Malaca o torna um dos pontos mais valiosos da região Indo-Pacífica. Os Estados Unidos da América não têm aqui uma base militar tradicional, mas têm acesso a docas de reparo, instalações logísticas e espaço para a rotação de seus navios. A Marinha dos Estados Unidos opera aqui regularmente, o que significa que Washington tem alcance imediato sobre todo o tráfego que passa por aqui. E isso não é tudo. Singapura possui uma das marinhas mais avançadas da região e mantém cooperação sólida e antiga com os Estados Unidos da América. O segundo pilar é a Índia. Sua posição nas Ilhas Andamã e na Baía de Bengala permite que ela monitore e influencie todo o tráfego que se aproxima do Estreito de Malaca a partir do Oceano Índico. A Índia pode não ser aliada dos Estados Unidos da América no sentido clássico, mas em caso de conflito com a China, Washington e Delhi têm o mesmo interesse: não permitir que Pequim controle esse espaço, o que torna a participação indiana muito valiosa. O terceiro pilar inclui os países parceiros da região. Malásia e Indonésia evitam o envolvimento em guerra, mas colaboram com os Estados Unidos da América na segurança marítima, troca de inteligência e monitoramento do estreito. Para Washington é o lugar ideal. Pode atuar, monitorar os acontecimentos e aumentar o risco para petroleiros comerciais. Tudo isso sem bloqueio direto ou ataque. E é exatamente sobre isso. A América não precisa fechar o estreito. Basta estar no lugar certo na hora certa, e os petroleiros das empresas privadas começarão a evitar o Estreito de Malaca, por conta própria. Basta que o preço do seguro aumente, basta um incidente obscuro. A estratégia moderna geralmente atua pelo medo econômico, não por proibições diretas. Esse medo se espalha rápido em espaço tão restrito. Agora vem a pergunta-chave. O que ocorreria se esse espaço sofresse uma crise entre Estados Unidos da América e China? Como seria o primeiro dia de conflito em um dos estreitos mais importantes do mundo? É exatamente isso que será o tema do próximo capítulo. Como é o início de uma crise? O temido conflito começou. Taiwan declarou independência. A China bloqueou a ilha e a invasão é iminente. Estados Unidos da América reagem, frotas se movem e o mundo observa a tensão no Estreito de Taiwan. Atenção! Os olhos dos estrategistas não estão focados apenas em Taiwan. O Estreito de Malaca é igualmente importante. Um lugar que pode decidir quem vai aguentar mais tempo em um conflito. Pense nas primeiras horas, sem grandes batalhas ou trocas de mísseis. No Estreito de Malaca começa um processo muito mais sutil, mas perigoso. O estreito não fechará, mas terá operações interrompidas. Petroleiros vão desacelerar, frotas comerciais hesitarão e seguradoras subirão prêmios de risco. Mesmo assim, ninguém atirou lá. Basta uma movimentação maior de navios americanos perto de Singapura ou um incidente para que, em um estreito cheio, surja alarme rapidamente. E essa é só a primeira onda. O cenário número 1 seria assim. Os Estados Unidos da América aumentariam discretamente a atividade de seus navios ao redor de Singapura e da entrada norte do estreito. Eles nem precisariam bloquear o movimento. Se eles aparecessem aqui durante a tensão, já bastaria. Em espaço tão estreito, grandes potências aumentam a tensão. Os capitães dos petroleiros começariam a reduzir a velocidade. As frotas comerciais seguiriam os avisos e os primeiros alertas começariam a aparecer nos mapas. Qualquer pequeno atraso acabaria se refletindo em toda a cadeia comercial asiática. O cenário 2 seria ainda mais incerto. Incidente. Um pequeno problema não especificado, talvez técnico, em um navio. Talvez um drone não identificado no ar. Talvez apenas um navio suspeito sem bandeira que se aproxima dos petroleiros. No estreito, com tráfego intenso, pouco basta. Quando sentimos risco, a reação é igual a um bloqueio físico. Petroleiros recuam,
Alguns mudam de rota e outros aguardam de longe. Cada hora a mais significa menos fluxo de petróleo para a China, o Japão ou a Coreia. E há o elemento principal: incerteza. No comércio global, isso é mais poderoso que um torpedo. Quando os capitães não sabem o que está acontecendo, quando as seguradoras aumentam os preços, quando começa a circular a notícia de que algo deu errado no estreito, toda a região desacelera. E é exatamente isso que mais afetaria a China. Não uma grande batalha, mas o fluxo diário de energia que começa a se fragmentar e atrasar. Tudo isso poderia ocorrer antes das primeiras unidades no Pacífico se encontrarem. E é exatamente por isso que o primeiro dia da crise no Estreito de Malaca é tão importante. Mostra que os conflitos modernos não começam necessariamente com explosões. Pode ser também um jogo de nervos. Esses nervos estão muito tensionados aqui. No próximo capítulo, vamos analisar qual seria o impacto de um bloqueio real e o que aconteceria se o estreito ficasse intransitável por um longo período. O que seria um bloqueio real? Se o primeiro dia da crise trouxe desaceleração e incerteza, um bloqueio real mudaria tudo. Não se trata de horas ou dias de transtorno, mas de um impacto capaz de abalar a economia mundial. E o que é mais importante? O bloqueio do Estreito de Melades não seria só militar. Seria principalmente econômica, política e psicológica ao mesmo tempo. E esses três níveis juntos criam uma força que nenhum país consegue suportar sem consequências. O maior problema é a energia. Se petroleiros e navios de gás natural liquefeito deixassem de passar, China, Japão, Coreia do Sul e Taiwan teriam um problema imediato. A China importa 70% a 80% do seu petróleo bruto por esse estreito. Japão e Coreia, cerca de 60%. Esses números não podem ser substituídos apenas mudando a rota dos navios. Estreitos como Sunda e Lombok são alternativos, mas têm capacidade limitada e não suportam o volume diário do Estreito de Malaca. As companhias de navegação não conseguiriam acompanhar, os custos subiriam muito e o mercado de energia colapsaria. E isso afetaria o mundo todo, elevando os preços do petróleo globalmente. A Europa sofreria com produtos asiáticos mais caros. Empresas nos Estados Unidos da América teriam custos logísticos maiores. A Ásia estaria sob enorme pressão, porque perderia não só energia, mas também tempo. Cada dia de atraso no estreito desacelera a produção, atrasa entregas, causa falta de componentes e pressiona toda a cadeia global de suprimentos. Este é exatamente o tipo de crise que não precisa durar meses para causar caos. Bastam algumas semanas. Se o conflito escalasse ainda mais, o Estreito de Melatsky poderia se tornar uma zona de acesso restrito. Não seria um bloqueio total, mas um espaço controlado, onde apenas alguns navios poderiam passar e outros não. Isso é ainda mais perigoso. A China tentaria fazer seus petroleiros passarem com escoltas. Os Estados Unidos da América e seus parceiros complicariam isso com a presença da Marinha e aumentando o risco. O resultado seria uma luta por cada comboio, por cada navio que leva energia para o leste asiático. E é justamente aqui que ficaria claro que a guerra moderna não é só sobre armas, mas também sobre quem consegue manter seu abastecimento. O pior cenário seria a paralisação total do estreito. Basta um navio afundado, um acidente ou um ataque que bloqueie o corredor estreito. Um incidente desses pode fechar o estreito por dias ou semanas. E essas semanas seriam críticas para a China. Suas reservas de petróleo não são infinitas. Com o consumo total, suas reservas estratégicas durariam alguns meses, mas em tempos de conflito, o consumo aumentaria drasticamente. E aqui está um detalhe que muitas pessoas não percebem. Quando os estoques de petróleo se esgotam mais rápido do que são reabastecidos, a economia desacelera e os militares precisam decidir onde priorizar o combustível, seja para aviões, navios ou indústria. E tudo isso mostra que o bloqueio do Estreito de Melades afetaria principalmente os países que mais dependem dessa rota. A China tem de fato uma carga maior que os Estados Unidos. Os Estados Unidos podem redirecionar suas rotas pelo Pacífico. Sua economia tem um grande consumo interno e não depende tanto de um único estreito. A China depende de exportar e importar energia.
Se um corredor estreito for interrompido, todo o modelo é afetado. Agora vamos ver o último passo. O que essa história significa em um contexto mais amplo? Por que o Estreito de Mladic não é apenas um problema regional, mas um ponto capaz de movimentar os preços da energia, desacelerar o comércio global e abalar economias em todo o mundo? E é exatamente isso que será o tema da conclusão. Um lugar que pode decidir um conflito entre potências. O Estreito de Melaka é um lugar que não é mencionado com tanta frequência quanto Taiwan ou o Mar do Sul da China. Mas, na verdade, tem grande poder de influenciar o resultado do conflito. É um ponto estreito por onde passam energia, comércio e a estabilidade do leste asiático. Por isso ele é tão vulnerável. Nas guerras modernas, não só as armas decidem, mas quem mantém o fluxo de recursos. Quem acessa matérias-primas, abastece sua economia e desacelera a do adversário. Se houvesse um grande conflito entre Estados Unidos e China, não seria só uma disputa marítima ou por ilhas. Seria uma questão de quem se destaca onde economia, logística e poder militar se cruzam. O Estreito de Mladic é exatamente esse tipo de espaço. Basta uma desaceleração, um risco aumentado ou um único incidente para que toda a Ásia Oriental sinta as consequências. É por isso que tanto Washington quanto Pequim o observam com extrema atenção. E por que isso deveria nos interessar também? Um colapso nesse estreito impactaria o mundo todo. Os preços da energia aumentariam, o comércio desaceleraria, o fornecimento seria interrompido e o ritmo da economia global mudaria. E tudo isso por causa de um lugar que é tão discreto no mapa. Por isso é ainda mais importante entender o seu significado. Se quiser se aprofundar em cenários geopolíticos semelhantes, confira também meus outros vídeos. Alguns deles já mostram como fraquezas e pontos estratégicos semelhantes estão surgindo em outras partes do mundo. A Maré de Melaque é só uma delas, mas em confronto entre grandes potências, seria das mais importantes. Se gostou do vídeo, deixe um like e inscreva-se para não perder os próximos que estou preparando. Você pode apoiar meu trabalho através do agradecimento. E se quiser que o vídeo chegue a mais pessoas, clique em recomendar. Eu agradeço muito.